Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Muito obrigado pelo convite. De manhã eu já agradeci o pastor aqui, a igreja. Me senti muito recebido de manhã. Depois do almoço na casa do pastor, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Eu sempre falo que, além do prazer, é uma responsabilidade muito grande. Então, que o Senhor possa falar com as nossas vidas hoje, como Ele falou com a minha, eu espero que Ele fale com a sua também. Antes da gente entrar na palavra, queria me apresentar um pouco. Meu nome é Alex, eu tenho 23 anos. Eu sou lá de Barueri, deu 1h40 para chegar aqui, e valeu muito a pena. Então, sou lá do ministério do presbitério de Carapicuíba, de uma igreja da IPI lá em Barueri. Eu cresci na igreja, né? Meus pais me levaram sempre para a igreja. Quem estava aqui de manhã, só para saber? Eu vou chover um pouco no molhado, mas vai valer a pena, calma. Então, eu cresci na igreja, sempre fui envolvido com os trabalhos da igreja, no louvor, com os adolescentes, ajudando. Mas eu me converti de fato com 16 anos. Então, com 16 anos eu tive um encontro com o Senhor. Na verdade, Ele me encontrou, né? Eu estava perdido e Ele me encontrou. E ali a minha vida foi salva. E desde então eu tenho vivido no discipulado com Cristo, né? Mas foi com 18 anos de verdade que eu conheci o discipulado, né? Então, dos 16 aos 18 eu era convertido, mas eu não sabia lidar com os meus pecados. Eu não sabia lidar com os meus relacionamentos frustrados. Eu não sabia lidar... eu não esqueci de apresentar, estou com o meu fiel escudeiro, que o pastor pediu para apresentar, o Mateus, está comigo. E eu não sabia lidar com os pecados, não sabia lidar com os meus relacionamentos quebrados, não sabia lidar com o que Deus tinha me dado, porque eu já servia na igreja, mas eu não servia com excelência a Deus. E aí eu descobri o discipulado. Um amigo meu que eu já conhecia, ele me chamou para caminhar junto com ele. E desde então, desde os 18 anos, eu tenho visto Deus restaurar na minha vida, primeiramente, meu caráter. Caminhando com essa pessoa, Ele tem me ajudado, tem mostrado na Bíblia as coisas que eu preciso mudar, tem olhado para mim e falado, você precisa mudar isso. Então, a primeira coisa que Deus restaurou no discipulado foi o meu caráter. As falhas que eu tinha, as mentiras e vários problemas que eu tinha, ainda tenho, mas o discipulado de Cristo nos leva à vitória dia após dia. A segunda coisa que o discipulado mudou na minha vida foi os meus relacionamentos. Então, com a minha família, com os meus amigos, com a igreja, a forma como me relacionava com as pessoas precisava também de conserto, e o discipulado me ajudou nisso. E terceiro, é o meu ministério. Então, eu sabia que eu tinha um chamado para a missão, mas eu não sabia o que fazer com ele, como fazer e onde fazer. Então, o discipulado também me ajudou. Foi no discipulado que eu encontrei a Missão Avante, que eu conheci a Missão Avante. E a Missão Avante, a qual eu estou em treinamento, a qual eu faço parte, é uma missão interdenominacional, então não tem uma denominação, e possui missionários em diversos lugares do mundo, né? Então tem missionários no Uruguai, tem missionários na Espanha, tem missionários em Portugal. Hoje deve ter umas 10 famílias em missão, por aí. E tem missionário na Tailândia também. Então esses missionários estão lá discipulando aquelas pessoas daqueles locais. A Avante tem o objetivo de alcançar os povos não alcançados. Então todos esses lugares que eu citei, como por exemplo a Espanha, existe 1% só de cristão. Então, a Europa inteira vive um período pós-cristão, então apenas 1% na Espanha toda é cristão de verdade. E o local onde o Celso está, que é um missionário que está na Espanha, ele tem, assim como todos os outros missionários, e assim como eu estou sendo preparado, o nosso objetivo é fazer conexões com as pessoas de lá, criar amizades, discipular essas pessoas, evangelizar essas pessoas, depois discipular elas para que elas se tornem a imagem de Cristo. Então, de manhã a gente viu aqui que o objetivo de Paulo e a forma como ele fazia todo o trabalho dele era exatamente isso: evangelizar, discipular para que se tornem a semelhança de Cristo, e então essas pessoas começarão a evangelizar outras pessoas. E é isso que a Avante foca. A Avante foca nos relacionamentos, discipulado e plantação de igreja. E é a Avante que eu estou em treinamento, já faz mais ou menos um ano. As pessoas, o Flávio, que é um dos líderes da Avante, o pastor Josué, que é o que hoje é o líder da Avante, tem me acompanhado, tem me discipulado, tem me ajudado nas minhas limitações, e assim não só até o envio, mas até a volta de Jesus. Então a Avante cuida do missionário desde o começo da preparação até quando Cristo volte ou quando a gente vá para a glória. E esse tem sido o meu chamado, o meu ministério, como eu tenho feito as coisas, né? Fora isso, fora esse treinamento, também na minha igreja eu sou líder de louvor, sou líder também dos adolescentes, então toda semana a gente tem um encontro com os adolescentes, o que é muito desafiador para mim, mas tem sido muito prazeroso. A gente tem visto adolescentes que normalmente a igreja condena, repudia e larga para fora, sendo transformados pelo Evangelho, e a gente pode pensar como um adolescente de, 12, 13 anos pode ser transformado pelo Evangelho.
A verdade é que desde criança nós precisamos ser transformados pelo Evangelho. E nós temos visto isso lá na igreja. E glória a Deus por isso. Mas a gente vai para a palavra agora. A gente vai olhar para 2 Timóteo 4. Eu gosto muito da segunda carta a Timóteo, que Paulo escreve, porque são as últimas palavras de Paulo. Não somente a Timóteo, mas são as últimas palavras de Paulo que nós temos registro. E eu gosto muito das últimas palavras de uma pessoa, porque diz muito como ela viveu a vida dela. Por exemplo, quando a gente morre, vai na lápide lá, aquilo que ou nós gostaríamos de escrever, e eu vejo tanto homens de Deus, que em sua lápide escreveram assim, foi um amigo de Deus, ou foi um cristão. Então, as últimas palavras de uma pessoa diz muito como ela viveu a vida dela. Foi assim com Jesus, então o pastor leu Mateus 28 aqui, e Lucas 24 também. Então, as últimas palavras de Jesus diz muito como ele viveu o ministério dele, diz muito como ele caminhou com aqueles discípulos. Então, Jesus poderia falar várias coisas, porque ele andou 3 anos, mas ele escolhe pouquíssimas coisas para falar. Então, primeiro ele fala, toda a autoridade me foi dada. Então, ele relembra os discípulos quem Jesus era. Aquele que detém toda a autoridade. Portanto, ide pelo mundo. Então, já que eu tenho toda a autoridade, agora vocês vão. Olha que interessante as últimas palavras de Jesus. Ele está dizendo, eu sou Cristo, eu sou o Messias, eu sou o rei deste mundo, eu tenho toda a autoridade, portanto vão. Então, não somente ele lembra os discípulos quem Jesus era, como também dá uma missão aos discípulos. E Paulo não foge muito disso. Nas últimas palavras de Paulo para o seu discípulo Timóteo, ele também fala acerca de uma missão que Timóteo tinha. E o contexto da carta é essa. São as últimas palavras de Paulo para Timóteo. A gente vai ver de que Paulo estava sozinho, ele já estava preso, prestes a morrer, abandonado pelos os que se diziam seus amigos e companheiros de missão. Ele estava necessitado, precisando de ajuda, e ele chama Timóteo. Ele também está vivendo num momento onde a igreja tem tentado se virar do jeito que dá para alcançar o mundo. Então, existem igrejas em Éfeso, onde Timóteo estava, na Galácia, Filipenses, existem igrejas em diversos lugares, mas são pouquíssimos os trabalhadores. Então, é esse o contexto da carta. É esse o contexto da carta. Em 1 Timóteo, Paulo lembra Timóteo acerca de quem ele era. Olha, Timóteo, eu lembro que no começo da segunda carta, na verdade, Paulo fala para Timóteo assim, eu lembro das suas lágrimas, eu lembro da sua fé sincera que veio por meio da sua mãe e da sua avó. Eu lembro do dom que Deus te deu. Eu lembro de diversas coisas acerca de você. E muitas vezes nós precisamos ser lembrados de muitas coisas acerca de nós mesmos, de muitas coisas acerca do que Deus tem para a nossa vida. E é o que Paulo está fazendo na vida de Timóteo. Timóteo não foi qualquer um para Paulo. Timóteo não foi apenas um amigo. Timóteo não foi apenas um companheiro de igreja. Paulo fala que Timóteo foi um verdadeiro filho na fé. Um verdadeiro filho na fé. E isso, hoje, é muito impactante. Porque ninguém chama de filho aquele que não é nosso filho de verdade. Mas Paulo tinha autoridade para falar, Timóteo, você é meu filho na fé. Então esse é o contexto da carta. E o que a gente vai ler é 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o verso 8. Eu vou ler na NVI e vocês acompanham aí, onde der. 2 Timóteo 4, do 1 ao 8. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a boa obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, juiz santo, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também aos que amam a sua vida, a vida de Jesus. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço, Pai, pelas pessoas que estão aqui. Não é simplesmente a nossa vontade, mas é a condução do Teu Espírito que nos faz estar aqui, Senhor. E é pelo mesmo Espírito que nós clamamos essa noite, Pai. As minhas palavras, Senhor, os cânticos, não são nada se o Teu Espírito não agir dentro do nosso coração, Pai. Assim como os discípulos precisavam da revelação de quem o Senhor é, nós te pedimos, Pai, revele a nós a Tua palavra, Pai.
Que seja como palavras vivas, Senhor, transformando a nossa vida. Jesus, nós dependemos de Ti, Pai. Nós dependemos do Teu Espírito Santo. Então fale conosco essa noite, Pai. Porque se o Senhor não falar, ninguém mais fala, Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos começar então, olhando para o versículo 1. Quais seriam as últimas palavras de Paulo para Timóteo? O que Paulo tem a dizer para Timóteo? O que Paulo poderia avisar Timóteo das coisas que iriam acontecer? O que Paulo poderia chamar Timóteo para fazer? E a primeira coisa que diz é: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu te exorto solenemente. E a gente pode passar batido nesse versículo, mas eu gostaria de ressaltar quando ele fala, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. A urgência da pregação do Evangelho, o que Paulo está falando para Timóteo é: Timóteo, você precisa se urgentar. A urgência da pregação do Evangelho é primeiramente porque há um julgamento próximo. Há um julgamento próximo, onde Deus acertará as contas com o mundo, onde Deus acertará as contas com todos os pecadores, onde Deus lançará no fogo aqueles que não creram em Jesus em vida. E os profetas anunciaram isso. Todos os profetas anunciaram o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Joel fala: quem ficará de pé diante disso? Quem poderá suportar? Isaías fala do grande e terrível dia do Senhor. E a primeira coisa que Paulo fala é: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Agora vamos prestar atenção. Paulo era talvez o maior cristão da sua época, o maior missionário. Timóteo era seu filho na fé. Paulo poderia falar para Timóteo: Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que virá nos salvar. Porque o dia do julgamento será um dia de salvação para nós. Nós que somos salvos não seremos julgados e condenados ao inferno, porque Cristo nos salvou. E Paulo poderia falar para Timóteo: Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de te salvar, que há de salvar a sua igreja, que há de salvar os santos. Mas por que ele não fala isso? Porque quando nós assentamos no banco da igreja, quando nós assentamos o nosso coração e só pensamos que nós somos salvos, nós esquecemos que o mundo será julgado. Nós esquecemos que Jesus voltará, não só para nos salvar, mas também para julgar o mundo caído, para condenar o mundo caído eternamente. E é o que Paulo está lembrando Timóteo. Timóteo, você deve pregar, primeiramente porque há um julgamento próximo. Há um julgamento próximo. E ninguém passará dele. Aquele joelho que não se dobrou em vida a Cristo, se dobrará em sua morte. E vai ser tarde demais. Toda língua confessará, querendo ou não querendo. Então Paulo lembra Timóteo: Timóteo, você deve pregar o Evangelho. E a urgência da pregação é tão grande, primeiramente porque há um julgamento. Há um julgamento das nações. As pessoas estão morrendo. Mais para frente eu vou falar sobre o projeto. Mas se a gente olhar como está a situação no mundo, como eu comentei hoje de manhã, a população mundial chegou a 8 bilhões e 3 bilhões de pessoas, ou seja, quase metade, não conhecem a Cristo. Não conhecem a Cristo. E existem estudos que dizem que de 100% dos cristãos, 2% são missionários. E se a gente colocar esses 2% como 100%, apenas 2%, ou seja, pouquíssimos missionários estão onde o Evangelho não foi pregado. Existem missionários no Brasil, existem missionários na África, existem missionários nos Estados Unidos, em diversos lugares. Mas onde o Evangelho não alcança, não existem missionários. Então o que Paulo está lembrando Timóteo é: Timóteo, eu sei que você está na igreja de Éfeso aí, a igreja está mandando bem, a igreja está salva em Cristo Jesus, entendeu a verdade do Evangelho, mas há um julgamento, Timóteo. Há um julgamento próximo. E você também tem responsabilidade para pregar o Evangelho. Meus irmãos, Deus nos deu responsabilidades. Como eu comentei de manhã, por que a igreja está na terra? Primeiro, para glorificar a Cristo. Mas nós poderíamos fazer isso na eternidade. Deus mantém a igreja na terra para ser luz para as nações. Assim como chamou Abraão lá nos tempos antigos, que ele disse a Abraão: por meio de ti todas as famílias serão abençoadas. A igreja está na terra para abençoar as famílias da terra. Nós precisamos pregar porque o julgamento está próximo e as famílias precisam ser salvas, as nações precisam ser salvas. Não significa que todas as nações serão salvas, mas todas as etnias, como Mateus 24,14 diz, o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Então nós cremos nas promessas de Jesus, e uma das promessas é que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações. Então todas as nações que serão julgadas por Jesus e condenadas por Jesus ouvirão o Evangelho. E quem vai pregar? Como o pastor citou,
A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas quem vai pregar? Quem vai pregar? Nós pregaremos, nós temos que pregar. Seja do nosso lado, seja as missões, seja de qualquer lugar, nós temos que pregar. E é o que Paulo lembra a Timóteo. Timóteo, existe um julgamento e você tem responsabilidade nisso. Então, esse é o primeiro motivo da urgência da pregação do Evangelho. A gente avançando, versículo 2 ao versículo 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. E a pergunta que eu faço é, Paulo fala para Timóteo, esteja preparado em tempo e fora de tempo. A pergunta que eu faço para nós mesmos é, será que existe tempo bom para pregar o Evangelho hoje em dia? Muitas vezes a gente espera a melhor oportunidade, o melhor momento, onde a pessoa está suscetível a ouvir o Evangelho. Mas essa oportunidade já passou há muito tempo. A gente olha para o mundo, a gente vê as pregações do YouTube mais visualizadas, a gente olha quem são os pregadores mais seguidos nas redes sociais. Não são pregadores que estão compromissados com o Evangelho, compromissados com a verdade. Mas é como se Paulo conhecesse os dias que nós estamos vivendo, e Paulo fala assim, juntarão para si pregadores segundo os seus próprios desejos. Os pregadores que nós temos de influência no mundo e no Brasil hoje são aqueles construídos pelos próprios desejos dos ouvintes. Então, o que Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, beleza, pode haver uma oportunidade incrível para você pregar o Evangelho, mas a realidade do mundo não existe mais tempo certo. Não existe mais tempo certo para pregar o Evangelho. Ou você prega o Evangelho no mundo caído, onde as pessoas não querem ouvir o Evangelho, ou você prega o Evangelho. Ninguém quer ouvir o Evangelho hoje, meus irmãos. Ninguém quer ouvir o Evangelho hoje. Mesmo assim, Deus nos chama a pregar. Mesmo assim, Jesus nos comissiona a pregar o Evangelho. E isso por quê? Porque é nós que convencemos. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, do juízo. É o Espírito Santo que convence. Então é na dependência do Espírito Santo que Paulo fala para Timóteo, Timóteo, pregue a palavra. Olha, o julgamento está próximo e as pessoas não estão nem aí para o julgamento. O que as pessoas querem é juntar pregadores que afaguem o ego, juntar pregadores que fazem coceirinha no coração, mas não querem mudar o caráter de verdade. Você, porém, Timóteo, pregue a verdade. Independente se seja tempo bom ou não. E Pedro fala, irmãos, estejam preparados para defender a sua fé em tempo e fora de tempo. Será que nós estamos preparados para defender a nossa fé no mundo tão caído? Será que nós sabemos o porquê acreditamos no que acreditamos? Será que nós sabemos do porquê isso é pecado e porquê não é? Será que nós sabemos as verdades do Evangelho que combatem a mentira do mundo? Isso é tão importante, irmãos, assim como a consciência do juízo final. Jesus diz, e eu vou citar aqui, lá em Mateus 24, então quando Jesus está falando sobre o fim dos tempos, lá em Mateus 24 ele diz assim, no versículo 24, pois aparecerão falsos mestres, falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar os eleitos. E muitas vezes a gente acha que os sinais do fim dos tempos é o quê? O sol se escurecendo, a lua vermelha de sangue, as estrelas caindo. Mas o que Jesus diz, e que Paulo diz nas cartas, é que o maior sinal dos fins dos tempos é o engano, é a mentira. Olha os verbos que Jesus usa aqui. Aparecerão substantivos, falsos cristos, falsos profetas, para enganar os eleitos. Falso e engano. O maior sinal dos fins dos tempos são o engano e a mentira. E qual é a única verdade que combate essa mentira dentro do mundo? Se não o Evangelho. Qual que é a única verdade capaz de nos libertar e que te salvou, se não o Evangelho? Qual que é a única verdade capaz de transformar famílias, transformar caráter, transformar relacionamentos, se não o Evangelho? O mundo pode oferecer muitas coisas, que em determinado momento saram uma feridinha ali. Mas a eternidade só vem por meio da única verdade. No momento em que os discípulos estavam sendo perseguidos e todo dia praticamente eles tinham que defender a sua fé e a razão da sua vida diante dos fariseus, Pedro levanta e fala assim, não existe nenhum nome debaixo da terra, ou em cima dos céus, ou debaixo dos céus, do qual podemos ser salvos senão Jesus. Quando nós levantamos e dizemos que Jesus é o único caminho, o mundo nos aceita? É muito difícil aceitar essa verdade. É muito difícil. Porque hoje o que mais é pregado é que todos os caminhos levam a Deus. Que todas as religiões levam a Deus, da maneira delas.
mas nós conhecemos a verdade de que Jesus é o único caminho, que Jesus é quem dá vida, que Jesus é que morreu pelos nossos pecados. E é disso que nós precisamos pregar. Então o que Paulo está falando, olha, Timóteo, se por um lado há um juízo eterno e que está chegando, está próximo, por outro lado, as pessoas que serão condenadas não estão aí para a verdade, não querem saber da verdade. As pessoas que estão sendo levadas para o inferno estão no engano, estão nos falsos mestres, nos falsos cristos. E essa é porque Paulo está praticamente chamando Timóteo, um chamado urgente para Timóteo. E se a gente pensar, irmãos, como é que viviam os primeiros cristãos? Como é que viviam os apóstolos? Eles acreditavam que Jesus voltaria a qualquer momento, ainda na vida deles. Que Jesus voltaria a qualquer momento. Por isso da urgência. Quando você lê Atos, você vê a dinamicidade da igreja. Como a igreja se movimentava toda hora. Como Paulo estava ali, Pedro estava lá, Filipe foi para lá. Os apóstolos se espalhando. E por que isso? Porque a urgência era, meu Deus, Jesus vai voltar amanhã e eu preciso pregar o evangelho para as nações. Porque as nações serão condenadas. A sensação que dá lendo Atos é que qualquer momento que a gente virar a página, vai ter uma página em branca porque Jesus voltou. E aí os discípulos não terminaram de escrever porque eles foram embora. Quando nós perdemos isso? Nós cantamos Maranata, a hora vem Senhor Jesus, mas será que nós vivemos Maranata, a hora vem Senhor Jesus? Será que de verdade nós cremos que o Senhor Jesus vai voltar? E nós cuidamos da nossa fé, e nós preservamos a nossa fé, porque é isso que Ele espera de nós, preservar a nossa fé até a volta dEle? Em Mateus 24, Jesus continua, e virão calamidades, e virá perseguição, aquele que que fugir da Judeia não volte, aquele que estiver no telhado não desça, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Será que nós estamos perseverando com a nossa fé, ou será que nós estamos só vivendo? Será que nós estamos realmente compromissados com o chamado de Cristo, ou estamos só vivendo? Será que nós realmente entendemos que Jesus pode voltar a qualquer momento, e por isso nós temos uma missão, não somente nos confortar com aquilo que temos, mas ousar a pregar o evangelho para as outras pessoas, ou estamos só vivendo? Eu não sei, Timóteo eu acho que não estava fazendo isso, mas Paulo achou importante lembrar Timóteo dessas coisas. Então, o julgamento está próximo, Timóteo, por isso você deve pregar. O mundo está cheio de mentira e de falsidade, Timóteo, por isso você precisa pregar. Seguindo no versículo 5. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. A obra missionária, a pregação da palavra é urgente e por isso vale qualquer sofrimento. Vale qualquer sofrimento. Paulo poderia chamar Timóteo e esconder diversas coisas. Paulo poderia falar das coisas boas que ele viveu sendo um apóstolo. Paulo poderia falar que enquanto ele estava pregando, já estava muito tarde da noite, aí um jovem caiu da janela lá e morreu. Ele estava no segundo andar, Paulo já estava pregando, acho que ele já estava cansado, o jovem, e aí ele morre. Imagina a cena, cai do segundo andar e morre. Só que aí Paulo desce e ressuscita o garoto. E aí Paulo poderia falar, Timóteo, olha isso que aconteceu no ministério. Paulo poderia falar que depois de um naufrágio que ele foi salvo, uma cobra picou ele, uma cobra venenosa, e ele não morreu. Paulo, olha que maravilha do ministério, olha que poder. Mas o que Paulo fala para Timóteo é, suporte os sofrimentos, Timóteo. O que Paulo fala para Timóteo, Timóteo, fui apedrejado, eu fui chicoteado, tive naufrágios, as pessoas me perseguiram, eu fugi num cesto dentro d'água, parecendo Moisés. É isso que Paulo fala para Timóteo. Não existe nenhuma intenção de esconder a verdade do evangelho. Não existe nenhuma intenção. E o que Paulo fala para Timóteo é, Timóteo, suporte, porque a pregação do evangelho vale todo e qualquer esforço. Todo e qualquer esforço. Hoje nós vivemos num mundo, pelo menos numa nação cristã, onde não há esforço nenhum para pregar o evangelho. Porque ele está no YouTube, a Bíblia é grátis aí, todo mundo baixa se quiser. Qualquer Instagram você vê um versículo em alguma foto. Mas Paulo e Timóteo viviam numa situação onde ou eles pregavam a região que eles estavam e ia ser toda condenada. E hoje, de fato, existem igrejas crescendo, por exemplo, no Irã, onde o evangelho é perseguido. Porque eles consideraram o evangelho como seu maior tesouro, e por isso vale a morte. Os cristãos no Irã podem morrer a qualquer momento. Mesmo assim, eles se declaram cristãos. Por quê? Porque o evangelho vale a morte. Porque o evangelho vale qualquer esforço, qualquer esforço. Quando nós perdemos esse senso de o evangelho é tudo para mim, é o meu maior tesouro, e por isso não importa o que aconteça.
Pode ser que você nunca tenha passado por um momento em que o evangelho te causou alguma coisa, te fez sacrificar alguma coisa, talvez um emprego, talvez uma amizade, talvez relacionamentos, você teve que sacrificar porque o evangelho não era compatível com aquilo, o evangelho não compactuava com aquilo que estava acontecendo. Mas o que Paulo diz para Timóteo é: Timóteo, você vai sofrer na pregação do evangelho. Se você não pregou o evangelho ainda para alguma pessoa que não te rejeitou, eu recomendo. Porque aí nós entendemos pelo menos um pouco do que Paulo fala em Filipenses. E olha que interessante, ele fala assim, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Quem em sã consciência quer participar dos sofrimentos de Cristo? Senão aquele que entendeu que o evangelho é o seu maior tesouro. Senão aquele que entendeu que o evangelho vale uma vida de sofrimento. Senão aquele que entendeu que o evangelho é o maior tesouro, por isso eu vendo todo o que tenho para comprar aquele tesouro. Quando nós perdemos esse senso de pertencimento à missão de Deus. Então o que Paulo fala para Timóteo é: Timóteo, suporte todo e qualquer sofrimento, porque o evangelho é válido para você. Porque é isso que você nasceu para ser salvo e viver esse evangelho de uma forma integral. Não apenas aos domingos, não apenas nas quartas, não apenas na igreja. O evangelho não é um espaço físico, irmãos. O evangelho é algo que transforma completamente a nossa vida, e é impossível a gente sair da igreja e ser as mesmas pessoas. É impossível a gente sair da igreja com algo que nos salvou e as pessoas não perceberem isso na nossa vida. É impossível, irmãos. Cristo deve refletir em nós. E Paulo fala em Coríntios que nós somos o aroma de Cristo. O que o mundo tem cheirado? Se não um engano, se não uma mentira. Nós somos o aroma de Cristo. As pessoas têm que perceber. Existe Cristo, existe verdade nessa pessoa. E não é pelas nossas palavras, mas é através do Espírito Santo que as pessoas percebem. É através do Espírito Santo que as pessoas percebem. Ainda falando sobre sofrimento, existe um missionário que chama Hudson Taylor. Ele foi um dos pioneiros para a China, onde é uma China comunista, uma China em que participava de uma guerra civil. Numa época que ele morava na Inglaterra, a viagem de Inglaterra para a China era 3 meses num navio. 3 meses num navio. E aí, ele era médico, ele largou tudo que ele tinha e ele levou para a missão. E ele foi para a China. Ele casou com uma mulher, teve filhos, a mulher morreu. E alguns filhos morreram na China. E por diversas vezes ele teve que voltar para a Inglaterra para levar os seus filhos para serem tratados de doenças que eles pegavam na China. Em viagens de Inglaterra para a China, outros filhos dele morreram também. E aí ele se casou de novo e a outra mulher dele morreu. E mesmo assim ele continuou. O objetivo dele era chegar no interior da China, onde o evangelho não havia chegado. E ele chegou. Hoje a China é uma das igrejas que maior cresce no mundo. Tá certo que tem bastante chinês, né, no mundo. Mas é uma das igrejas que maior cresce. E aí no fim da vida de Hudson Taylor, ele diz assim, eu nunca fiz nenhum sacrifício para o meu Deus. E eu imagino que quando eu estava contando a história, você pensou: nossa, que homem que sacrificou tudo que ele tinha. Agora, como é que ele pode dizer: eu nunca fiz nenhum sacrifício pelo meu Deus? E aí o que nos leva a pensar é: quem é que está sacrificando o maior tesouro? Será que ele que sacrificou o mundo e ele que está errado? Ou será que nós sacrificamos o nosso maior tesouro para conquistar o mundo? Quem está sacrificando errado? Quem ainda não entendeu de verdade o evangelho? Será que somos nós ou será que foi ele? E a gente vive uma inversão de valores onde Jesus fala: coloque o evangelho do reino em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. E o que a gente vive na verdade, eu abandono o evangelho para as coisas que eu quero conquistar, pelo meu conforto, mas eu não abandono o meu conforto e as coisas que eu quero conquistar pelo evangelho. O que Paulo está falando para Timóteo é: Timóteo, e a gente vai ver mais para frente, o mundo não tem nada para te oferecer, Timóteo. Tudo que o mundo tem para te oferecer é uma alegria passageira, um prazer efêmero, que uma hora vai passar. Mas o evangelho te dá a eternidade, uma alegria eterna, um prazer eterno. Caminhar com Deus, caminhar com Cristo, é viver uma vida de alegria, meus irmãos. Os cristãos não são cristãos tristes. Eu imagino que esse Hudson Taylor, passando por todas essas coisas, no final da vida dele, ele vê o evangelho chegando na China e ele morre feliz. Estevão, quando está sendo apedrejado, o rosto dele brilhava, ele olha para o céu e fala assim: eu vejo Jesus. O evangelho não é para cristão triste. Se você foi salvo, vive uma vida feliz, onde as pessoas olham para você e falam assim: eu vejo Jesus em você. Talvez não reconheçam que sejam Jesus, mas existe algo diferente em você, e eu quero isso. Nós cristãos somos chamados para viver dessa forma.
Então, o julgamento está próximo, Timóteo, por isso prega o evangelho. O mundo só vive na mentira, por isso você precisa pregar a verdade. O evangelho é tão urgente e tão precioso que vale qualquer sofrimento seu. E por último, no versículo 6 a 8, vamos ler. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, ou libação. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos o que amam a sua vida. O outro ponto que Paulo traz é, Timóteo, é tão urgente, porque são tão poucos os que fazem. Paulo estava em Roma, próximo da sua morte, para ser decapitado. E ele estava sozinho. E é urgente, ele fala assim, Timóteo, eu sei que você está na igreja de Éfeso, mas para frente ele fala, vem você, vem urgente, vem depressa, traga com você Marcos. Então, o que Paulo está falando é urgente porque são poucos os que fazem. E é a mesma coisa que Jesus diz. Em Mateus 9 ele diz assim, os campos estão prontos e a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E aí passa um tempo, Jesus morre, vem Paulo, começa a pregar o evangelho, acaba a vida de Paulo, são poucos os trabalhadores. E aí se passa 2000 anos, a gente olha para um mundo onde 3 bilhões de pessoas não conhecem Jesus, são poucos os trabalhadores. E foi sempre assim, e será sempre assim, com poucos trabalhadores, infelizmente, meus irmãos. Mas nós podemos responder ao chamado de Jesus e falar, são poucos trabalhadores, mas eu estarei no meio disso. Eu estarei no meio disso. Eu quero ser um daqueles que responde ao chamado de Mateus 28 e diz assim, eu irei. O chamado não é para o missionário, o chamado não é para o pastor. O chamado de Cristo, o ID, não é apenas para os apóstolos. O chamado é para todos aqueles que se dizem discípulos de Cristo. Todos aqueles que se dizem discípulos de Cristo, crentes de fato e cristãos, são chamados a pregar o evangelho. E eu tenho certeza que todos aqui têm uma vocação. Eu estou indo para a Espanha, se Deus quiser. Tem pessoas aqui como pastor, é chamado para ser pastor. A vocação dele é o pastoreio. Mas existem pessoas aqui que são vocacionadas para pregar no meio do seu trabalho, do seu escritório, da sua escola, da faculdade, no meio dos seus amigos. O chamado é para todos, meus irmãos. E eu tenho certeza que se Deus chamou todos, Ele dá dons a todos. A gente vê em Coríntios que os dons são diferentes, mas o mesmo Espírito que dá tudo a todos. Todos vocês, todos nós, temos dons do Espírito Santo que contribuem para o reino, que contribuem para o avanço do reino. Não se sinta excluído do chamado de Deus, você faz parte. E eu quero ser, assim como João, em Apocalipse, ele olha para uma multidão incontável de pessoas de todas as tribos, raças, nações e línguas. E eu quero olhar e falar, eu fiz parte disso. Eu fiz parte disso, eu estava lá. E Deus te chama para fazer parte disso. A gente pode pensar que a pregação do Evangelho é um ministério pouco recompensado. E aos olhos humanos é pouquíssimo recompensado, quase nada. Você não ganha para pregar o Evangelho. Você perde para pregar o Evangelho. Você não ganha a popularidade por pregar a verdade, você perde popularidade. Você não ganha o amor das pessoas, você ganha o ódio das pessoas muitas vezes. Mas quem é a nossa plateia, se não Cristo, se não Deus? De quem é a nossa recompensa, se não do próprio Deus? Então, quando Jesus fala, fecha a porta, ora no seu secreto, de que quem te vê em secreto te recompensará. Nós queremos a recompensa dos homens ou nós queremos a recompensa de Deus? E eu me peguei pensando muitas vezes, por que eu não prego o Evangelho? Por que eu vou numa padaria, eu tenho que pagar a pessoa para me servir e passa batido? Por que eu não prego o Evangelho para essa pessoa? E muitas vezes é orgulho, talvez todas as vezes seja o nosso orgulho, de tentar manter uma aparência, nossa, será que essa pessoa vai viver como crente? Porque em muitos lugares a visão do crente está manchada, seja por má influência, seja por testemunho errado. Então nós queremos manter uma imagem diante do mundo que nós não somos, nós somos cristãos, nós somos a imagem de Cristo,
Que o mundo veja isso. O que nós temos para oferecer é isso. O que mais temos para oferecer para o mundo, senão a verdade do Evangelho? A revelação de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos viver. Então, é urgente porque são poucos os que trabalham. E a gente vai continuar lendo. Do versículo 9 aqui até o 11. Procuro vir logo ao meu encontro, Timóteo, pois Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque me é útil ao ministério. Até aqui. No versículo 12 ele fala, enviei Tíquico a Éfeso. E olha que interessante, Timóteo estava em Éfeso. Timóteo estava em Éfeso, pastoreando a igreja de lá. E aí o que Paulo fala é, venha logo, depressa. Venha logo depressa. Eu enviei outra pessoa para ficar no seu lugar. Olha a urgência que Paulo tinha para chamar Timóteo para perto. Mas antes disso ele diz, Demas me abandonou. Demas era um cooperador com Paulo. Demas caminhou com Paulo. Demas esteve em diversas igrejas que Paulo pregou. Mas amando o presente século, abandonou o Evangelho. E a gente pode dizer com as nossas palavras e com a nossa boca que nós não abandonamos o Evangelho por nenhum motivo. Mas o que as nossas atitudes dizem a respeito disso? O que a nossa vida diz a respeito disso? Se nos perguntarem, não abandone o Evangelho por nada. Mas as pessoas que olham a nossa vida, observam a nossa vida, percebem isso? Ou nós trocamos os nossos valores, trocamos os nossos princípios por coisas rasas nesse mundo? O Evangelho é inegociável. Então Demas o abandonou. E ele continua, Crescente foi para a Galácia. Nesse caso, Crescente não estava abandonando o Evangelho. Crescente estava tentando ir para outra igreja para ajudar a outra igreja. E aí Tito para Dalmácia. E Tito também estava indo para outro lugar. Então assim, no momento em que Paulo mais precisou, a igreja ainda estava tão necessitada que outras pessoas tiveram que ir suprir essas outras igrejas. E é sim eternamente o trabalho de missão, meus irmãos. É com poucas pessoas, infelizmente. Talvez seja Deus falando assim, será poucas pessoas aí até eu voltar, para que ninguém se glorie nisso, ninguém se glorie nesse trabalho. Porque se tiver muitas pessoas, as pessoas podem começar a pensar, nossa, a igreja é muito boa, a igreja está fazendo tudo. A igreja é ótima, a igreja está bombando, os cristãos aqui são os melhores. Já tem 70 missionários numa igreja só. Mas Deus não. Deus faz com poucos. Que é quando a igreja olhar para esses missionários, as obras que aconteceram, os frutos que aconteceram, fala assim, se não foi Deus, não é possível isso aqui. Se não foi Deus, não é possível. Eu estou indo para a Espanha, no ano que vem, se Deus quiser. É um projeto de 2 anos. O objetivo do projeto é conhecer a cultura espanhola, os espanhóis, conhecer a língua, conhecer como funciona todas as coisas lá e também servir uma igreja que já está lá. Um dos missionários da Avante, que é o Celso, ele está lá há 16 anos na Espanha, na cidade que eu vou, então eu vou estar auxiliando ele, aprendendo com ele também. E em todo o sul da Espanha, existe pouquíssimas igrejas, para não contar no dedo, tanto de igreja. Então imagina, toda uma região do Brasil, por exemplo, o sudeste do Brasil não tem nenhuma igreja. Essa é a realidade dos países europeus hoje. Essa é a realidade dos países europeus. E cadê os missionários? Se a igreja tem tanto cristão assim, se por um lado 3 bilhões de pessoas não são cristãs no mundo, 5 pessoas são. 5 bilhões de pessoas são. Onde é que estão esses 5 bilhões de pessoas? Certamente não estão nos lugares onde precisa. Certamente não estão lá. Então o que Paulo está falando para Timóteo é Timóteo. E ele fala em outras cartas sobre não construir em alicerce que já foi construído já. O que Paulo está falando para Timóteo é Timóteo. Está vendo aquele lugar lá, onde tem gente que a igreja repudia? Vai para lá, Timóteo. Timóteo, está vendo aquele lugar lá, onde tem uns índios meio estranhos lá, onde não tem contato nenhum? Vai lá para lá, Timóteo. Timóteo, está vendo aquele lugar lá onde não tem nenhuma presença de cristão, onde os seus amigos não estão lá, onde sua família não está lá? Timóteo, vai para lá. Porque o evangelho, a pregação do evangelho é digna de todo abandono, digna de todo sofrimento, digna de toda dor. A pregação do evangelho urgente é esse ponto, meus irmãos. E a gente não precisa sair todos daqui, porque a igreja ficaria vazia. Tapetininga ia sofrer. Mas no seu trabalho eu tenho certeza que tem pessoas que não conhecem a Cristo. Na sua escola, na sua família, tem pessoas que não conhecem a Cristo. Nós carregamos algo que pode salvar a vida das pessoas. E eu estava falando sobre engano. Existe uma frase que diz: o mundo conta a maior mentira como se fosse a maior verdade. Então a maior mentira do mundo é, por exemplo, que Cristo não ressuscitou. E eles são ferrenhos para contar isso.
nós temos a maior verdade do mundo, é que Cristo ressuscitou, e isso faz toda a diferença. E nós pregamos como se fosse mentira. Nós pregamos como se fosse mentira. Paulo fala, se Cristo ressuscitou, meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, então de nada vale a nossa fé. A gente pode comer e beber, amanhã a gente morre e já era. Mas se Cristo ressuscitou, aí muda tudo. Então nós carregamos essa verdade pode transformar vidas, essa verdade pode salvar as vidas das pessoas. O que nós precisamos é crer nessa realidade, é crer nessa verdade, é falar, se o evangelho é capaz de salvar o meu irmão, que não conhece a Cristo ou está afastado da igreja, então eu vou pregar para ele, porque eu quero ver ele salvo. Se o evangelho de Cristo é capaz de alcançar Paulo, que perseguia os cristãos, então eu vou pregar para aquele pessoa que eu acho mais podre da sociedade, porque o evangelho vai alcançar ela. Meus irmãos, o evangelho te alcançou, o evangelho me alcançou, e se eu olhar para dentro de mim, eu vou enxergar muita podridão. Se eu olhar para dentro de mim, eu tenho certeza que se os cristãos olharem para dentro de si, não vão enxergar nada de bom, nada de bom. Mas Cristo nos alcançou, Cristo nos alcançou. Por isso, vamos e pregamos o evangelho. Os nossos irmãos, o bairro, a igreja, E eu acho interessante que Jesus ele não filtrou. Jesus ele não fez filtro nenhum. As únicas pessoas que ele dava uma engrossadinha para as pessoas não entenderem eram os cristãos da época, os fariseus da época. Agora, a prostituta, ele estava lá para curar a prostituta. A mulher do fluxo de sangue, ele estava lá para curar a mulher do fluxo de sangue. O cego, ele estava lá para curar o cego. O aleijado, ele estava lá para fazer o aleijado levantar. A igreja é um lugar de doentes, meus irmãos. Jesus veio para os doentes. Nós éramos totalmente doentes. O mundo está doente. E Cristo veio para salvar o mundo. Cristo veio para salvar o mundo. Essa é a nossa missão, irmãos. Então, recapitulando. A pregação do evangelho é urgente porque o juízo está próximo. E nós devemos nos lembrar que, apesar de sermos salvos, as pessoas do nosso lado estão indo para o inferno. A pregação do evangelho, o segundo ponto, é importante. Importante por quê? Que eu esqueci. Então, se por um lado é porque o juízo está próximo, por outro lado é porque o mundo prega a mentira. E nós só combatemos a mentira com a única verdade do evangelho. Juízo, mentira. Terceiro ponto, vale todo o sofrimento. Então nós devemos pregar porque o juízo está próximo, porque a mentira está aumentando e por isso vale todo o sofrimento. E por último porque são poucos os que fazem. Eu quero estar no meio dos poucos. Eu quero estar no meio dos poucos. Jesus falava com a multidão, mas ele discipulava 12. E dos 12, ele era íntimo de 3. Eu quero estar no meio dos poucos. Eu espero que todos nós estejamos no meio dos poucos, que pregam o evangelho. Apesar de ter orgulho, apesar de tentar manter uma imagem, apesar de algum sofrimento, apesar das rejeições, eu quero estar entre os poucos. Então, juízo, o engano, vale todo o sofrimento, e porque poucos fazem. Porque poucos fazem. Por último, eu quero contar um testemunho, e a gente entra no projeto. Alguém conhece a missão Portas Abertas aqui? Alguém já ouviu falar? É uma missão que cuida de cristãos em lugares que perseguem a igreja. Ou seja, a Portas Abertas está normalmente no Oriente Médio, e na África, né, onde os terroristas e as pessoas radicais de outras religiões vão lá, invadem igrejas, queimam igrejas, matam os pastores, estupram as mulheres. A Portas Abertas está lá para cuidar desses cristãos. Mas a Portas Abertas foi fundada por um holandês, que chama, carinhosamente, né, ele é chamado de Irmão André. A história dele é bem breve. A história dele, ele era um holandês. A Holanda foi palco de avivamento, foi palco de boa parte da reforma. A teologia que nós consumimos hoje também veio da Holanda. Então, ele poderia estar sentado numa igreja, tranquilo. Mas ele resolveu, num momento comunista, levar a Bíblia para os países que foram dominados pela União Soviética. Ele poderia estar tudo bem na igreja dele, descansando, ouvindo a mensagem, louvando a Deus. Mas ele decidiu sair e levar a Bíblias para os países que foram dominados pela União Soviética. Ele foi conhecido por levar as Bíblias num Fusquinha. E ele atolava o Fusquinha de Bíblia e entrava nos países, clandestinamente, óbvio, e distribuía as Bíblias. Só que teve um momento em que a KGB, se não me engano, que é o exército da antiga União Soviética, estava fazendo uma blitz, parando vários carros. E ele falou, meu Deus, estou com o Fusca torrado de Bíblia aqui, o que eu faço? Ele não pode voltar para trás porque ia dar muito na cara. Aí ele ora para Deus, né?
Deus, esconda todas as Bíblias da visão do exército. O Fusca torrado de Bíblia, né? E ele passa pela alfândega lá, o exército manda ele parar, vai com a lanterna, olha todo o carro, manda embora. Um Fusca atolado de Bíblia passou numa alfândega do exército soviético. E ele não parou, irmãos. Ele continuou. Ele poderia ter morrido, mas o evangelho valia a vida dele naquele momento. Ele continuou levando as Bíblias naquele Fusquinha. Ele morreu nesse ano, se eu não me engano, em agosto. Ele morreu esse ano. Ele fundou as Portas Abertas, né? Tem um livro. A missão é muito importante para esses cristãos perseguidos. Mas ele morreu esse ano. E a pergunta que Deus faz a nós é: quantos irmãos Andrés aqui Deus quer levantar? Quantos irmãos André aqui Deus pode levantar? Quantas pessoas aqui Deus pode levantar que não temem a própria morte? Quantas pessoas Deus quer levantar aqui que, apesar de qualquer sofrimento e de preguiça e talvez indisposição interna por causa da carne, pregarão o evangelho? Apocalipse 11:12, se não me engano, diz assim, ó: eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho que deram. A palavra de testemunho que nós demos é tão importante que é possível vencer o maligno. Quantos poderão dizer aqui, ó? E o versículo continua, né? E não amaram a própria morte, mesmo diante dela. Não amaram a própria vida, mesmo diante da morte. Quanto de nós aqui podemos dizer: eu não amo minha própria vida, contanto que eu tenho que pregar o evangelho? Por último, tem um versículo em Atos 20 que tem falado muito comigo. Paulo ia para os lugares, o Espírito Santo mandava ele para os lugares, e ele fala ele está se despedindo dos seus discípulos, ele fala assim: ó, agora eu vou para Jerusalém, e eu não sei o que me espera, a não ser o que o Espírito Santo sempre diz, que são aflições, correntes, prisão. Mas ele termina: mas em nada considero preciosa a minha vida, a não ser que eu cumpra o evangelho, a não ser que eu cumpra o ministério que Deus me deu. Então, de nada eu tenho minha vida como preciosa, a não ser que eu cumpra a missão que Deus me deu. Que nós possamos sair dessa noite pensando sobre isso, que nada vale a nossa vida, a não ser que a gente cumpra a missão que Deus nos deu. Que nós possamos entender a profundidade do que Paulo está falando e da urgência da pregação. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva, Pai, que fala conosco, Senhor, como nenhum outro poderia falar, Pai. Que essas palavras entrem no nosso coração, Jesus. Que nós possamos ser transformados diariamente pela Tua palavra, Senhor. Que nós possamos abrir os nossos olhos, Pai, como o Senhor fez com seus discípulos, Pai. Abriu os olhos dele para ver que realmente era o Cristo ressurreto, e por isso eles deveriam pregar o evangelho. Abre os nossos olhos para isso, Senhor. Nos ajude, Senhor, a enxergar o doente do nosso lado, Senhor, o perdido do nosso lado, Senhor, e nos ajude a ser testemunhas, Pai, do Teu vivo evangelho, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos, Pai, de vez após vez, Senhor, o Senhor nos repreender, o Senhor nos chamar, o Senhor nos trazer ao primeiro amor, Senhor. Muito obrigado pela Sua graça e a Sua misericórdia, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Então, quando pregarmos, Senhor, que Teu Espírito Santo faça, Senhor. Que nós não possamos desanimar diante do não, mas que nós possamos nos animar diante do sim, Pai, porque o sim é mais uma vida salva, Senhor. E obrigado, Pai, pelo ministério que o Senhor nos dá, porque anjos queriam fazer esse trabalho, mas o Senhor nos confiou esse trabalho, Pai. Muito obrigado pela Sua graça, Pai, o Seu amor que nos alcançou. Nos ajude a alcançar um mundo caído, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.